APDL tem, na verdade, 3 grandes infraestruturas que acabam por ter objetivos diferentes, diria eu, e atendendo às suas especificidades. Portanto, a APDL é o conjunto do Porto de Viana do Castelo, Porto de Leixões e a Via Navegável do Douro. E acho que traduzir isto em números acabou de mencionar um número de 19,5 milhões de toneladas que não dizem exclusivamente respeito ao Porto de Leixões. A verdade é que a maior parte, sim. Se nós falarmos em carga, o Porto de Leixões representa cerca de 19 milhões de toneladas, as outras 500 mil seriam 50 mil para a zona do Douro, onde nós ainda movimentamos carga, nomeadamente a questão do granito, da zona de Mar Canaveses e de Alpendurada, e depois o remanescente, diria 400 a 450 mil, associados ao Porto de Viana do Castelo. Portanto, isso faz com que cada uma destas infraestruturas tenha as suas especificidades. Mas se traduzirmos a importância destas empresas na região, ou até mesmo para o país, e não quisermos falar só sobre carga, podemos falar, por exemplo, de passageiros, porque o Douro não transporta muita carga, mas transporta muitas pessoas, muitos turistas. E no ano 2019, antes da pandemia, que é o ano de referência, diria eu, nós movimentámos cerca de 1,5 milhão de passageiros, que é um número muito significativo e que diz muito a importância que tem o Douro, que é património mundial classificado pela Unesco, e a importância que isto tem para a região, para o desenvolvimento da região, nomeadamente a questão turística. Enquanto aqui, em Leixões, nós movimentámos cerca de 120 mil passageiros, ou seja, nós somos muito fortes em Leixões no que diz respeito à carga, é verdade, mas depois o Douro é muito forte noutras dimensões. Isso não significa que a prazo essa realidade não possa vir a mudar, atendendo aos investimentos que estão em curso. E era um pouco isso que deduzia que a pergunta que estava a mencionar. Portanto, nós temos em Leixões, aliás, eu diria que nas 3 infraestruturas nós temos diversos investimentos em curso. Terminámos agora um investimento de cerca de 20 milhões de euros para dragar, em Viana do Castelo, para dragar o canal de acesso aos estaleiros navais, onde está sediada a OSCI, onde ainda hoje acontece muita construção naval, constroem-se navios, reparam-se navios, faz-se o refit de muitos navios e que acaba por ser o ex-libris do Porto de Viana do Castelo, essa construção naval. Mas há uma curiosidade que importa partilhar e dizer, que é o Porto de Viana do Castelo, apesar de não ter muita movimentação de carga, tem sido o embrião para que muitas empresas associadas à produção de energia verde, seja associado ao vento, ao mar ou mesmo ao sol, com painéis solares que ficam a flutuar no plano d'água. Portanto, tem-se nascido ali um cluster associado a estas energias renováveis, empresas que estão a dar os primeiros passos para depois poder exportar tecnologia e desenvolver novas tecnologias de produção de energia verde, que serão essenciais para outros projetos, como, por exemplo, a questão do hidrogênio verde ou até mesmo do metanol verde, e que depois terá um impacto muito forte também na questão da nossa atividade marítima. Bom, mas é uma conversa um pouco mais longa, poderemos falar posteriormente. Mas no que diz respeito ao Porto de Leixões, nós temos em curso aquilo que é a maior obra marítima do século. Portanto, nós estamos a investir cerca de 150 milhões de euros no prolongamento do quebra-mar e na dragagem da bacia de rotação do canal de acesso ao Porto de Leixões. Ok, 150 milhões de euros não diz nada à generalidade das pessoas. Aumentar o quebra-mar também não diz muito. Mas diz aos armadores, e diz às empresas e aos nossos operadores. Isto porquê? Porque o Porto de Leixões tem limites. Limites em que perspectiva? Se nos compararmos, por exemplo, com o Porto de Sines, para pegarmos aqui no outro porto português, onde não tem limites à dimensão de navio que pode receber. Ao contrário de Sines, o Porto de Leixões tem limites. Tem a ver com a nossa infraestrutura física, tem a ver com os nossos fundos, com o nosso calado. Portanto, e isso coloca um conjunto de limites que também acaba por limitar, digamos, depois a forma como os armadores e as empresas que despacham a carga possam escolher portos diferentes em função dessas circunstâncias. Apesar disso, o Porto de Leixões tem ligações para 186 países, direto ou indiretamente, nós temos ligações a muitos países. Mas faz com que o custo do frete ou o custo do transporte do contentor, por exemplo, possa ser afetado em função do tipo de navio que atraca ou que escala no Porto de Leixões. O que acontece é que o mercado tem ditado regras e são regras nas quais nós não temos poder para influenciar. Que é, os navios cada vez são maiores. O navio maior é mais eficiente, baixa os custos por tonelada transportada, por cada unidade de tonelada transportada os custos do transporte baixam, isso beneficia, como é óbvio, as empresas, portanto, se tiverem que transportar o mesmo peso num navio de grandes dimensões, vão pagar menos. E acaba por ser mais eficiente, também até do ponto de vista ambiental, porque os navios são mais recentes, são mais eficientes, e se fizermos outra vez um rácio versus a unidade de tonelada transportada, acaba por ter ganhos ambientais também para a nossa economia. E isso é hoje,
diria eu, uma das, se não a mesma, a maior preocupação que tem o Porto de Leixões. Um porto que é urbano, está inserido no meio de uma cidade, está rodeado de habitações, está rodeado de população, e a questão ambiental está mesmo no topo das nossas preocupações, e por isso tudo que nós fazemos, todos os investimentos que nós levamos a cabo, tem que ter sempre esta mensuração ambiental e também depois tem uma mensuração que tem a ver com a poupança que isso pode trazer para toda a cadeia logística. E é o que acontece, por exemplo, com o quebra-mar, com a dragagem que eu mencionei, que levará a que nós vamos lançar uma nova concessão para se construir um novo terminal de contentores. Portanto, com uma capacidade diferente daquilo que temos hoje. Ou seja, mencionei há pouquinho o número, 683 mil teus, que é muito acima da capacidade do Porto de Leixões. Portanto, nós trabalhamos acima da nossa capacidade, o que faz com que nós percamos um bocadinho de eficiência também nas nossas operações, o que não é propriamente a coisa que mais desejamos. Bom, mas como o Porto está aqui para responder às necessidades da economia, às necessidades da indústria, em determinadas circunstâncias, pode acontecer uma greve num ou noutro porto, portanto, e depois os navios, quando querem escalar, procuram um porto mais próximo para poderem descarregar as suas mercadorias. Mas, como eu estava a dizer há pouco, nós temos limites de infraestruturas, isso coloca limites também ao tipo de navio que pode entrar dentro do Porto de Leixões. No passado, e não é preciso recuar muito, mas diria eu mais de uma década, se recuarmos atrás, o Porto de Leixões podia receber cerca de 70% daquilo que é a frota mundial. Ou seja, de todos os navios que navegam no mundo, 70% de carga, 70% podiam entrar dentro do Porto de Leixões. Hoje isso não acontece. Bem, pouco mais de 40% dos navios que navegam no mundo podem entrar dentro do Porto de Leixões. Isto significa, porquê? Porque os navios foram aumentando de dimensão, os armadores foram construindo navios de maior dimensão, porque eram mais eficientes, era mais barato transportar carga, e hoje isso também conta. A tripulação de um navio de 5 mil teus ou de 10 mil teus é semelhante, portanto, quer dizer, nós conseguimos transportar muito mais carga com o mesmo número de tripulantes num navio. Isto é só para dar um exemplo de um dos ganhos que existem no setor. E nós começámos a estudar há 10 anos atrás, portanto, uma década, é muito tempo, e tentámos perceber, ok, qual é o limite que o Porto de Leixões pode... O que é que nós podemos fazer no Porto de Leixões para receber navios de maior dimensão? E tentámos perceber qual era o limite do Porto de Leixões. Ou seja, com esta atual infraestrutura, o que é que podíamos almejar atingir? Então, eram os navios de cerca de 300 metros de comprimento, com 5 mil a 6 mil teus de capacidade de carga. E então começámos a desenvolver os estudos, projetos, até chegarmos ao dia de hoje, de uma obra que já foi, entretanto, adjudicada e já arrancou. E vai permitir estes navios de maior dimensão entrarem no Porto de Leixões e recuperar uma fasquia que já tínhamos no passado, recuperá-la novamente, que é 70% dessa frota mundial poderá voltar a escalar no Porto de Leixões, mal esteja terminado este investimento que acabei de mencionar, o quebra-mar e a dragagem, e posteriormente a construção de um novo terminal, porque vai colocar exigência a nível dos equipamentos de movimentação de cargas e vai colocar novas exigências, obviamente, também nas linhas de cais onde podem atracar os navios. Bom, estes são, diria eu, o investimento mais importante naquilo que é o nosso core, no core do negócio do Porto de Leixões. Mas para falar um pouquinho também sobre o Douro, porque parece também importante, que é um local onde nós temos vindo a investir também bastante e onde temos vindo a olhar também para outras dimensões, nomeadamente relacionado com o transporte de mercadorias. Há pouco falei o número, 50 mil toneladas é insignificante, não é? Não é tão significativo, mas funciona, existe essa oferta. Mas há um projeto mais para o interior do país, a norte, que é as minas de Moncorvo, que pretendem exportar uma parte significativa, ou se não mesmo a maior parte daquele produto que é lá extraído, ser exportado via marítima. E a via navegável, o Rio Douro, é aquela que está em melhores condições de transportar muito mais carga do que, por exemplo, outras vias alternativas, uma delas até muito mais poluente, que é o caminhão, ou então a ferrovia. Também tem as suas limitações por causa da própria infraestrutura, da própria IP, que também provoca aqui algumas limitações. Ou seja, mas a via navegável, que hoje só representa 50 mil toneladas de carga, pode, a curto prazo, quando digo isso é 1 ano, 2 anos, vir a representar muito mais do que isso e ter um salto significativo no nosso volume de negócios, na carga que lá é movimentada. Portanto, no fundo, eu tentei caracterizar, e nós para isso também estamos a fazer uma série de investimentos, tentei caracterizar um pouco aquilo que são as 3 unidades de negócio, sendo que para o Douro, aquilo que é necessário fazer, para além de construção de um cais na zona do Pocinho, será necessário alargar uma parte significativa do Douro. Não sei se conhecem a via navegável, há uma via que é muito mais estrangulada, se vocês entrarem num navio da marítima turística ou num navio hotel que circula no Douro, na zona de Tua, vão-se perceber que até ficam impressionados como é que um navio consegue lá navegar, porque é tudo no limite. Portanto, e há uma zona que tem que ser dragada, portanto temos que aprofundar o canal e temos que alargar o canal para que 2 navios possam passar um pelo outro, porque há uma zona do Douro em que nem sequer dá para cruzar navios. Portanto, isto são investimentos importantes
que levarão a ganhos de competitividade na indústria e nas empresas aqui da região. E como é que isso se traduz? Não é? Se o peso da logística no preço de um produto for muito significativo, e isso depende depois do produto, depende do tipo de empresa, depende do tipo de indústria, isso pode ditar se uma empresa se fixa aqui, se tiver a escolher fixar-se nesta região, ou pode até mesmo ditar uma empresa deslocalizar-se para outra região porque tem um porto que consegue responder melhor do que a capacidade que aquilo tem o Porto de Leixões. Porque nós, aliás, eu vou usando isto muitas vezes, o Porto de Leixões é o ponto mais importante do país e não é porque eu sou nortenho ou porque o Porto está situado no norte. Tem a ver com a relação direta que tem com a indústria. Portanto, nós importamos muita matéria-prima e exportamos de seguida o produto acabado. Acontece isso com a Siderurgia Nacional, acontece isso com a fábrica do vidro, das garrafas de vidro, com a BA, acontece isso com a fábrica, por exemplo, com a Navigator, as fábricas de papel, em que nós exportamos a estilha e depois exportamos o papel também por aqui. O que eu quero dizer é esta relação com a indústria é que nos dá essa importância. Como muitas vezes aquilo que vocês consomem, que nós todos consumimos nos supermercados, muitos dos produtos frescos que muitas vezes estão nos supermercados vêm via marítima. Portanto, e nós temos aqui ligações quase diárias ao centro da Europa, com um serviço que designamos de RoRo. RoRo é um serviço que é roll-on, roll-off. Portanto, no fundo, para que quem nos estiver a ver ou ouvir depois possa entender bem, no fundo são trailers que, em vez de circularem pelas autoestradas da Europa, o trailer, portanto, que vem atracado um trator, o trailer entra dentro do navio, sem a parte do trator, e chega e vem ter aqui Leixões, e depois daqui vai para o seu destino final. Isso tem um ganho ambiental significativo e depois tem um ganho de pontualidade e de eficiência de toda esta operação. Dar apenas aqui um exemplo, porque é que isto é importante. É importante porque pode abastecer diariamente a nossa cadeia de consumo, portanto vai diretamente ao consumidor final, ou pode ser importante para uma empresa como a Auto Europa, que nem sequer está nesta região, está bem a sul, mas que não quer estar sujeita, por exemplo, àquilo que aconteceu no passado, que foi a greve dos coletes amarelos, por exemplo, em que bloqueou uma parte significativa das autoestradas da Europa e que fez com que eles deixassem de receber uma matéria que era importante para a construção dos automóveis. Bom, utilizam a via marítima, chegam cá os trailers, nós aqui colocamos, nós não, a empresa que eles contratarem, colocam o trailer depois na fábrica do Rio. Estamos a falar de uma fábrica a sul, porque o Porto de Leixões, a sua área de influência, o seu hinterland, não se resume aqui apenas à região norte. Portanto, nós servimos empresas do sul, servimos empresas de Espanha. Portanto, e o nosso futuro é, no fundo, aumentar o nosso interland. Mas eu acho que com esta pergunta, porventura, já fui um bocadinho mais longe, mas o objetivo era este, é olhar para o Porto de Leixões, para esta infraestrutura, para aquilo que hoje temos e perceber o que é que podemos adicionar de forma a oferecer melhores soluções logísticas às empresas. E oferecer melhores soluções logísticas, às vezes nem sequer tem que ser o mais barato. Tem a ser aquela que melhor funciona, aquela que é mais eficiente, aquela que é mais pontual. Depende daquilo que é importante para uma organização e para uma empresa e depende depois, como eu disse há pouco, até do peso que a logística pode ter no produto final. Mas ter uma infraestrutura como a nossa, nesta região, é mesmo um privilégio. Portanto, ter um porto desta dimensão, com esta capacidade, com estes graus de flexibilidade que nós temos, porque nós, de facto, temos todas as valências que um porto pode ter, desde uns silos com cereais, desde um terminal de petroleiros que movimenta crudo e petróleo, produtos refinados, desde um terminal de contentores, desde um terminal de carga geral. Portanto, nós até uma plataforma logística temos e gerimos, portanto, as empresas que se queiram estar mais próximas do Porto de Leixões podem utilizar a nossa plataforma logística e nós temos terrenos disponíveis para isso. Ou seja, é um porto muito completo, muito dinâmico. O aumento do quebra-mar responde a esse nível de segurança. O primeiro grande objetivo é dar mais segurança já aos navios que escalam cá. E depois há outra dimensão mais comercial, que há uma série de armadores, de empresas que até escalam cá com navios de menor dimensão, mas que têm um conjunto de navios e lançam desafios permanentes à PDL, que é, conseguimos escalar aí ou não? E nós temos que recusar quando percebemos que não conseguimos fazer entrar em segurança um determinado tipo de navio. Este tipo de navio que falei há pouco é um navio de maior dimensão, ou seja, como este quebra-mar irá ser prolongado, irá dar mais segurança já àquilo que escala aqui, que escala em Leixões, aos navios, mas depois permitir atingir uma gama de navios que hoje não pode, que querem escalar. Nós recebemos e-mails dos armazéns, podemos escalar este navio aí, e nós fazemos as nossas contas, portanto, que são os pilotos, são os marinheiros, que fazem as contas e percebem não, e temos que recusar. Para terem uma ideia, nós trabalhamos muitas vezes no limite. Nunca ultrapassamos, a segurança está sempre nas nossas preocupações, mas trabalhamos em muitas circunstâncias no limite. Com as marés, por exemplo. Até com as marés trabalhamos para perceber se há um determinado navio que pode ou não escalar no Porto de Leixões. E não é por capricho.
Porque muita gente pode pensar que isto é um capricho, que tem a ver com os nossos resultados e que nós fazemos esses investimentos porque é uma questão de orgulho. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver mesmo com a nossa capacidade de responder à indústria. Isto representa emprego, isto representa empresas fixarem-se nesta região, isto representa a competitividade de um país, porque o Porto de Leixões, de facto, é aquele que é um porto gateway, que é um porto privilegiado para ligação, sobretudo, até à Europa. E no momento até que se fala na reindustrialização da Europa, a nossa importância tem tendência para crescer nessa dimensão. Porquê? Porque ter uma infraestrutura desta ao lado de um aeroporto, com as acessibilidades rodoviárias que também existem na nossa região, eu diria que nós temos, do ponto de vista das infraestruturas, do melhor que há no mundo, quer dizer, e que não pode, e que não será um fator, pelo menos, que afastará investimento, muito pelo contrário. São estes fatores que fazem, claro, para somarmos as universidades da nossa região, fazem com que a região norte seja, de facto, das regiões mais competitivas para que uma empresa se possa instalar para trabalhar. Nós temos alguma expectativa. A Europa está rodeada de portos. Portanto, nós competimos, não é? Portanto, há uma rede core definida pela Europa, do qual o Porto de Leixões faz parte, e isso leva com que determinado tipo de investimentos sejam comparticipados, não é? Portanto, nomeadamente esta questão do Quebra-Mar, um porto foi comparticipado pela Comunidade Europeia, até porque nós fazemos parte da rede core, portanto, é uma infraestrutura crítica para a Europa, não é? Portanto, e nós, isso não significa que nós não tenhamos aqui algum nível de concorrência, não é? Nós olhamos para aquilo que os espanhóis estão a fazer, até mesmo em Portugal, acaba por haver algum nível de concorrência em determinados segmentos de carga, isso acontece. Então, como é que nós estamos a olhar para a nossa interligação com a Europa e de que forma é que nós podemos diminuir o facto de sermos um país periférico? Bom, eu acho que isso nunca foi uma desvantagem, muito pelo contrário, o facto de termos esta frente atlântica tem uma grande vantagem competitiva. Aliás, veja-se o que acontece em Sines, onde recebe navios intercontinentais, portanto, navios de grande dimensão, e acaba por ser um grande hub. Portanto, tem características completamente diferentes do Porto de Leixões, porque há muito transshipment, portanto, navios de grande dimensão passar para navios mais pequenos, para os ditos feeders, e que depois alimentam os portos mais pequenos. Mas para dizer o quê? Como é que nós olhamos para isso? Obviamente, por exemplo, com este serviço que lhe mencionei há pouco, o RoRo, que nos liga, não é diariamente, mas que temos 3 a 4 escalas semanais que nos liga a Roterdão. Portanto, estamos a falar de um serviço que é praticamente diário, ou a Zeebrugge, que é um bocadinho logo próximo de Roterdão. Portanto, isso é o Porto de Leixões, o país, tem uma ligação quase diária ao centro da Europa. Portanto, isto acaba por nos ter aqui uma ponte marítima, se assim podemos chamar, uma ponte marítima comercial, em que qualquer empresa que está na nossa região ou qualquer empresa do centro da Europa possa fazer este intercâmbio de produtos e matérias, portanto, com relativa facilidade. Mas nós queremos ir um bocadinho mais longe. O Porto de Leixões está... Nós já servimos de Espanha, portanto, o nosso Interland, numa terceira coroa, num terceiro nível, vai até mesmo até Madrid, mas depois é como fazê-lo de forma mais eficiente e com que tipo de ferramentas é que nós podemos melhorar o tipo de serviço que é possível prestar à zona de Madrid, que tem muito mais população do que tem aqui, por exemplo, a área metropolitana do Porto. Nós definimos isso como investindo na ferrovia. Portanto, nós temos aqui um terminal, aqui em Leixões, que é gerido pela IP, portanto, não é gerido sequer pela APDL, portanto, a Infraestrutura de Portugal é que gera esse terminal, que parece que está dentro do Porto de Leixões, mas de facto não está. É uma espécie de uma enclave, tem uma vedação. Portanto, tem algumas particularidades que eu podia partilhar, mas que não é propriamente muito relevante para a nossa conversa. Bom, mas o desafio foi este, e é um desafio que a EP abraçou, que foi, porquê é que não somos nós a explorar esse terminal? É muito comum um porto ter um terminal, e nós temos ferrovia dentro do Porto de Leixões, mas ter aquele terminal permitia duplicar a capacidade da nossa infraestrutura, duplicar o terrapleno que afeta a ferrovia, e isso vai permitir, entre outras coisas, ganhos ambientais, diminuir a nossa pegada carbónica, fazer uma transição energética e fazer outra coisa que é, num porto como o nosso, no qual entram 1.500 caminhões todos os dias, fazer com que uma parte, e com tendência para aumentar, porque se nós vamos fazer um novo terminal e vamos duplicar a capacidade do porto de carga contentorizada, isto não pode representar duplicar o número de caminhões. Portanto, e por isso é que nós temos que fazer este esforço de passar uma parte significativa desta carga para a ferrovia. Isso tem sido, nós tínhamos em 2017 cerca de 1% de carga movimentada, nem 1% chegaram, de carga por ferrovia, e hoje já estamos perto dos 8%, portanto, que é um salto muito significativo. Mas, isto para dizer, estas são as dimensões que nós ganhamos, mas dá-nos uma ferramenta ao nosso dispor para ir mais longe.
para ir servir regiões, nomeadamente a Espanha, e aumentar o nosso nível de competitividade. Por isso é que começámos a estudar a possibilidade de ter um Porto Seco na Guarda. Um Porto Seco na Guarda, no fundo, é replicar aquilo que aqui temos, mas sem o plano de água. Portanto, o que significa que será mais barato, mais eficiente para as empresas, portanto, e permite que uma empresa, em vez de ter aqui um contentor parqueado aqui bem atrás de si, no terminal de contentores norte, possa estar lá na Guarda, que só tenha que o mandar para baixo no momento em que o navio está aqui atracado, ou um dia antes do navio estar aqui atracado. Isto traz ganhos de competitividade, traz simplificação administrativa, portanto, e há um conjunto de tarefas que hoje são feitas aqui e que podem demorar, por exemplo, 1 hora, porventura, na Guarda, com menos carga, com menos confusão, portanto, podem ser feitas em 15 minutos ou em 20 minutos. Portanto, há ganhos claros para a indústria e para a cadeia logística. Mas isto é um passo ainda mais próximo de Espanha, e depois começamos a olhar para outras localizações, nomeadamente para Medina del Campo, por exemplo. Se nós tivermos um Porto Seco ou um terminal rodoferroviário em Medina del Campo, não tem que ser gerido por nós necessariamente, isso não é o debate que importa hoje, mas é para perceber como é que a ferrovia e este investimento que está acontecendo no país, também na área da ferrovia, com a duplicação de linhas, com a diminuição das pendentes, com a eletrificação de algumas linhas, este investimento significativo faz com que nós olhemos para a ferrovia não com desconfiança como fazíamos no passado, mas sim, isto é uma vantagem competitiva para o Porto de Leixões. Nós podemos ir muito mais longe, nós podemos buscar carga onde nunca fomos buscar, de forma sustentável, portanto, e a clientes que porventura nunca pensaram em linha reta, não sei, é uma questão de medir o Porto de Vigo ou da Corunha, a distância que vai até Madrid, e ver quanto é que vai daqui de Leixões a Madrid. E nós somos um porto que está muito bem posicionado para responder a essas necessidades também dessa região. Mas é preciso criar o serviço, e para isso é preciso criar as infraestruturas. Tudo demora o seu tempo. Então, o que estamos aqui a falar, há pouco falar no Quebra-Mar, até falei em 10 anos, portanto, estas questões associadas à ferrovia também demoram o seu tempo. Mas estamos a trabalhar nisso, o mais importante, estamos a estudar, a ver como é que o mercado pode responder e a procurar os parceiros ideais para desenvolver essas soluções logísticas que nos possam ainda mais fortalecer a nossa capacidade de resposta. A Espanha, que acho eu, ainda hoje não tenho certeza, não fui estudar isso, mas acho que era há bem pouco tempo o país, o nosso principal parceiro comercial com Portugal é mesmo Espanha. Portanto, já chegou a ser Inglaterra, e entretanto com esta questão do Brexit acho que as coisas mudaram um pouco, e acho que é mesmo Espanha. Portanto, isto era fortalecer ainda mais essas ligações e aumentar o nível de competitividade das nossas empresas. Os projetos foram avaliados em conjunto. Portanto, nós fizemos uma avaliação estratégica ambiental, e a avaliação estratégica ambiental engloba todos os projetos de investimento que a APDL tem em curso. Portanto, não é só estes 3, é todos. E fomos um bocadinho mais longe nisso. Depois, a toda altura, acho que aqui a desinformação ajuda também a criar um pouco de confusão. Não há nada mais completo, não há nenhum estudo mais completo que um estudo de impacto ambiental que foi feito para esta obra. Ou seja, isso é aquilo que mais escrutinado é aquilo que mais técnicos e especialistas de diversas áreas vão analisar a nossa proposta de estudo ambiental e quais são as medidas de mitigação, de compensação, cuidados a ter, a forma como vamos medir e mensurar e acompanhar as coisas relacionadas com a obra. Não há nada mais completo que isto. Isso foi feito também com o estudo de impacto ambiental para a obra do Quebra-Mar e da dragagem foi feito, e é um estudo muito completo. A questão tinha a ver sobretudo com o terminal. Porque é que o terminal o estudo de impacto ambiental não tinha avançado em simultâneo? Houve uma razão óbvia para isso, porque o layout do terminal nem sequer estava definido, ou seja, a dragagem estava, o projeto estava definido, o Quebra-Mar também estava definido, o layout do novo terminal não estava definido, estava a ser negociado, nomeadamente por causa da pesca. E depois com a própria cidade de Matosinhos, não é? Porque há uma interface entre o terminal e a própria cidade. Só depois de estar negociado o layout, que teve várias versões, portanto isso é facilmente comprovável, teve várias versões, é que nós podemos avançar para o estudo de impacto ambiental. Mas e que foi igualmente positivo, foi favorável. Mas nós, até a propósito dessas críticas que vinham a público, independentemente do facto de nós termos avançado com uma avaliação estratégica ambiental que engloba todos os investimentos da APDL, nós fizemos uma questão adicional, que foi nesta avaliação, neste estudo ambiental, nesta avaliação que fizemos para o novo terminal, pedimos à empresa, mas faça a avaliação cumulativa dos 3 projetos. Ou seja, para satisfazer, no fundo, essa preocupação que havia. E foi claro, a avaliação foi feita e foi submetida à APA, que teve luz verde, e os efeitos cumulativos são residuais, para não dizer nulos.
Portanto, não havia nenhuma razão de preocupação. Portanto, e aquilo que foi sendo falado na praça pública, nós acabámos depois por esclarecer a população e as pessoas que tinham manifestado essa preocupação para não se preocuparem, porque de facto isso não existe, são obras, apesar de tudo, distintas, ocorrem em locais, apesar da proximidade, mas o local propriamente da obra é diferente também. Portanto, e não há nenhum tipo de preocupação. Eu não conheço, para ser franco, eu já passei por algumas empresas, eu não conheço tantas empresas assim que tenham o mesmo nível de preocupações que tem a PDL, com a qualidade da água, com a qualidade do ar, que mede poeiras, que mede vibrações. Portanto, e depois, até lhe posso dizer mais, eu costumo dar este exemplo, basta vir aqui no verão para perceber, por exemplo, a qualidade da água, que é sempre uma preocupação, e para visitar aqui a nossa bacia, ou aqui os clubes de Bela, a água é a mesma, não é? E ver os miúdos a banharem-se ali durante o verão, dias e dias a fio, portanto, e nunca houve nenhum problema. Portanto, é água dentro do Porto de Leixões, tem qualidade balnear. Não temos aqui praias, não é? Portanto, nós temos navios e carros, mas tem qualidade balnear. Portanto, mas isto a nossa atividade é altamente escrutinada. Portanto, mesmo as dragagens que são feitas, antes de qualquer dragagem, nós temos que analisar a qualidade dos sedimentos, porque depois, em função da qualidade do sedimento, ele tem uma classificação e que determina onde é que ele vai ser depositado. E não sei, não é todas as vezes, mas na grande maioria das vezes, 90 e tal % das vezes, tem qualidade balnear e nós despejamos para alimentar as praias de forma artificial, que é aquilo que já fazemos há muitos anos atrás. As praias de Matosinhos e do Porto são modeladas e alimentadas de forma artificial pela APDL para que continuem a ter algum areal. Portanto, isto para dizer que não há nada que nós... E depois temos um conjunto de medidas que associadas inclusive às nossas operações para mitigar o impacto que as nossas operações têm tido. Bom, o mundo mudou. Porventura, há 20 anos as preocupações não eram estas. Hoje nós encaramos isto de forma diferente, até mesmo a nossa relação com a comunidade. O Porto é muito aberto, quer dizer, basta passar na ponte móvel, nós conseguimos ver exatamente o que está a acontecer. Nós temos restaurantes concessionados por parte da APDL, que é uma janela para o Porto. As pessoas estão lá a almoçar ou a jantar e conseguem ver exatamente tudo aquilo que está a acontecer. Portanto, quer dizer, hoje é muito diferente daquilo que acontecia, sei lá, na década de 90, em que aquilo que acontecia dentro de um porto era quase tudo um segredo e que não se conseguia perceber muito bem o que é que nós fazíamos, que tipo de carga é que movimentámos. Hoje isso é tudo muito acompanhado e altamente fiscalizado, seja pela Polícia Marítima, seja pela IAPA, seja pela Direção-Geral do Património, seja pela alfândega, que tem a ver com a parte da aduaneira, ou seja com a fitossanitária, quando tem a ver com animais ou com questões como para consumo humano. Quer dizer, ou seja, estas atividades são altamente escrutinadas, portanto, eu acho que não há nenhuma razão para preocupação nem para coercos, que são legítimas, que entendo que é uma associação que se dedica a este tipo de matérias, mas sobretudo para a população que está devidamente informada. A APDL vai a todos os fóruns explicar exatamente e responde a todo tipo de perguntas, com documentação. Não estamos a falar de cor e salteado, vamos a todos os fóruns em que somos muitas vezes chamados, e alguns deles são promovidos por nós, explicar o que é que estamos a fazer, exatamente para que não subsistam nenhum tipo de dúvidas associadas a uma obra que se quer que seja transparente. Vou dar só aqui apenas um exemplo. A draga que vem cá, fazer a dragagem que vem no próximo ano, é a maior draga do mundo. E vai ser possível fazer visitas, acompanhar a dragagem, que é sempre aquilo que mais preocupação levanta na maior parte das pessoas. Por causa da suspensão de inertes, depois as pessoas têm uma ideia que o fundo do Porto de Leixões, que aquilo tem lixos depositados. Isso não existe. O Porto de Leixões é dragado durante o ano todo, para manter as mesmas cotas, portanto não somos obrigados. E como disse há pouco, antes de dragar qualquer coisa, não somos obrigados a fazer uma análise. Portanto, e isso é acompanhado, aliás, uma parte do nosso impacto ambiental é acompanhado pela CCDR. Portanto, nós temos estações próprias que monitorizam, por exemplo, a qualidade do ar e os resultados são enviados periodicamente para a CCDR, que avalia se aquilo se cumpre com a lei ou não cumpre com a lei. Portanto, nós somos obrigados a fazer isso. E cumprimos sempre, portanto, não há esse tipo de preocupação. Mas para lhe dar esta ideia, a draga vai ser possível visitar, a draga vai estar a trabalhar e é possível ter pessoas da comunidade que possam vir, tanto daqui da cidade ou de outra região, quem tiver essa curiosidade, e vir acompanhar uma operação de dragagem para perceber de facto como é que acontece, o que é que acontece aos inertes, onde é que eles são depositados, e vai ser possível ver até a qualidade dos inertes que está a ser dragado num determinado momento. E estamos a trabalhar em vários grupos e várias frentes, exatamente preocupados com o impacto que tem. Obviamente isto, o Porto já tem um impacto, mas como tem um aeroporto, e ninguém está a pedir para fechar um aeroporto, não é? O seu carro, que você circula todos os dias, tem um impacto ambiental, mas ninguém vai pedir para deixar de usar carro, vai-lhe pedir ok, mas dá para usar um combustível mais verde, que não tenha tanto impacto, que não emita tanto carbono. Então, esse é o segredo. E o Porto de Leixões foi o primeiro porto do país a desenhar um roadmap para a transição energética e descarbonização e fez mais do que desenhar um conjunto de medidas que é para mitigar o nosso impacto ambiental. Eu vou dizer já algumas daquelas que já estão em curso, portanto, que nós já implementamos,
mas antecipou em 15 anos a meta para a neutralidade carbónica. Portanto, o compromisso do país é 2050. O compromisso da APDL é 2035. E olha que para atingir 2035 é preciso um esforço muito grande. Até porque uma parte significativa destas emissões nem tem nada a ver com os nossos equipamentos ou com este edifício, tem a ver com a parte marítima. 76% das emissões associadas à nossa atividade tem a ver com a parte marítima dos navios que atracam aqui dentro do Porto de Leixões. E é preciso, junto dos armadores também, mudar o paradigma. E é esse trabalho que a PDL tem vindo a fazer. Mas vou-lhe dar alguns exemplos, porque a determinada altura parece que... Ok, mas o que é que tem feito entretanto? Bom, entretanto nós comprámos, por exemplo, o primeiro caminhão elétrico, que está a trabalhar dentro do Porto de Leixões, e foi para mostrar também ao setor, um setor que está muito interessado em novas tecnologias. Nós temos um trabalho permanente com a Antram, que é a maior associação do setor, e que tem uma preocupação também ambiental. Então, os empresários estão atentos a tentar perceber, ok, os nossos caminhões consomem diesel. No futuro vão consumir hidrogênio, vão ser elétricos. Nós compramos um elétrico que só faz movimentos pendulares dentro do Porto de Leixões, mas para perceber se é uma solução que permite responder ao nosso problema, às nossas necessidades. Se assim for, nós iremos substituir a nossa frota inteira por caminhões elétricos. É preciso comprovar se funciona ou não funciona. Nós não tivemos à espera que o mercado respondesse. Foi a APDL. A APDL tomou a iniciativa e pôs cá o primeiro caminhão a trabalhar. Outra iniciativa, por exemplo, que nós levámos a cabo e que vai permitir reduzir em 50% as emissões associadas ao transporte rodoviário, há pouco mencionei, e é um número que impressiona, que é, no Porto de Leixões, entre 1.500 caminhões todos os dias. São 450.000 anos. Ok? Portanto, 1.500 todos os dias dá para ter uma ideia da confusão que é aqui dentro e o volume de carga que vai sendo movimentada diariamente. Nós impusemos que no Porto de Leixões criámos uma regra que só entram caminhões Euro 5 e Euro 6, que são os mais recentes, os mais modernos. Tudo que é Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4, está tudo a prazo. O que é que era com isso? A prazo tem um prazo de 2 anos para deixarem entrar no Porto de Leixões. E só aqueles que já estavam cá registados. Porque os novos, e já são muitos, os novos caminhões, as novas empresas, ou os novos motoristas, que venham com um caminhão que nunca entrou no Porto de Leixões e que já não seja Euro 5, Euro 6, já nem sequer entra. E posso dizer que já são muitos que vão para trás. E o que estamos a assistir hoje, por exemplo, nesse controle que nós fazemos do tipo de caminhão que entra dentro do Porto de Leixões, os mais antigos a decrescer gradualmente e os mais modernos a crescer gradualmente. Portanto, isto é uma das medidas que irá permitir a prazo, e o prazo é 2 anos e qualquer coisa, é diminuir em 50% a nossa pegada associada ao transporte rodoviário. Mas depois o segredo é a questão da ferrovia. Há pouco falava na ferrovia e, aliás, depois nem sempre faço esta interligação com o ambiente, mas eu não conheço nenhuma metodologia, uma melhor forma para movimentar a carga de forma ambiental, com responsabilidade ambiental, que não seja a ferrovia. E é isso que nós também queremos fazer. Há pouco eu mencionei, passámos de 1% para quase 8%, e o objetivo a prazo é passar para 20% e ir aumentando gradualmente a quantidade de mercadorias e para isso é preciso investimento. Investimento de obras marítimas, de obras portuárias, demoram em muitas circunstâncias anos, não é uma coisa que acontece com alguma facilidade. Mas para dizer a Quercus, novamente, que nós temos uma preocupação. Portanto, e nós estamos a tentar liderar, nomeadamente no que diz a respeito a estas operações portuárias, ao setor portuário, tentar liderar este setor e mostrar qual é o caminho. Mas é preciso que depois haja soluções tecnológicas, que haja no mercado soluções que possam acompanhar também as nossas ambições, não é? E nós queremos acreditar que vai ser possível. Aliás, começando a falar no nosso próprio mix energético. Portanto, a APDL consome cerca de 3 milhões de euros de energia por ano. E há um mix, nós consumimos a energia com origem em combustíveis fósseis, a maior parte, seja ela elétrica ou diesel, e esse é o paradigma. Cada vez que vamos a um concurso, nós dizemos, ok, no último concurso foi 20% de energia elétrica verde, no próximo nós queremos 80%. E vai ser um momento que nós queremos certificados para 100% de energia elétrica que consumimos, tem que ser de origem renovável. Mas mais do que ficar expectado para perceber o que é que o mercado vai responder, como é que o mercado nos vai fornecer essa solução, é olhar para as nossas infraestruturas e perceber, ok, podemos nós produzir energia de fontes renováveis? É possível. E temos em curso alguns projetos exatamente com esse objetivo, que é produzir energia elétrica que possa, inclusive, tornar-nos autossuficiente e, quem sabe, até mesmo injetar na rede e comercializar alguma energia que é produzida nas nossas infraestruturas. E nós temos um mar bem aqui ao lado. Hoje a tecnologia associada à produção de energia elétrica, associada às ondas do mar, ela existe, é eficiente, funciona bem, como também a parte do vento. Ele aqui abunda em muitas circunstâncias, em muitos momentos, que também pode ser utilizado para produzir energia elétrica verde, à semelhança daquilo que acontece, por exemplo, como mencionei há pouco até em Viana do Castelo. Em Viana do Castelo tem uma diferença, é o ambiente para este tipo de
tecnologias, é um pouco mais favorável. Quando se trata, nesta nossa área metropolitana aqui no Porto, quando se trata de construir essas infraestruturas que tenham algum impacto arquitetónico, visual, há um pouco mais de resistência. Portanto, e por isso é que em muitas circunstâncias os projetos não avançam com tanta rapidez. Mas a ambição está cá e os projetos também existem e as empresas interessadas também existem, portanto, a curto prazo será uma realidade. Pode, de facto, mudar um bocadinho ali o paradigma. Mas acho que não terá esse impacto que muitos quiseram fazer aparecer e que em muitos momentos também mais eleitoralistas se aproveitam para criar, digamos, a percepção das pessoas daquilo que realmente vai acontecer. Bom, algum impacto haverá, uma razão óbvia. O quebra-mar tem um objetivo, quebrar o mar implica diminuir a onda, não é? Portanto, e a onda, tendencialmente, numa parte significativa daquela praia, diria eu, em cerca de metade, irá reduzir. Portanto, os estudos que nós temos dizem que a onda pode reduzir cerca de 30%. E depois há momentos ali que não há ondas para surf. Portanto, o mar está calmo. Não sei, a terminologia dos surfistas não será esta, certamente. Se há ser outra qualquer que eu não desconheço. Mas há momentos em que se pode ali surfar, portanto, e que os miúdos, as escolas, e assim podem surfar, porque depois aqueles mais experientes, mais exigentes, vão ter que necessariamente procurar outras zonas para surfar, outras praias aqui nas imediações. Bom, mas de facto há ali um período em que vai diminuir. O que é que eu diria? A praia, para quem vai só para ir para a praia, ou para outro tipo de esportes, ela continuará a dar a resposta que sempre deu e porventura até melhor, porque a disposição da APDL junto desses clubes, dessas associações, é apoiá-las para que elas possam diversificar também o tipo de oferta de desportos associados às ondas. O surf, o desporto de onda não é só surf. Há muito mais outras coisas que podem acontecer. E nós estamos nessa disposição. Aliás, é até uma obrigação, em parte, que nos é imposta pela Declaração de Impacto Ambiental, que diz que nós temos que medir a onda. Nós neste momento, já estamos a medir a onda. A obra nem sequer começou, nós já estamos a medir para ter dados reais da dimensão da onda. E depois vamos medir, mais do que estudos em computador, perceber qual é o impacto real que a obra vai ter. Portanto, e vamos medir no decorrer da obra e para além do término da obra. A obra vai terminar e nós continuaremos a medir a onda. E depois temos a necessidade a fazer um estudo socioeconómico nesta região para perceber qual é, de facto, o impacto. E dali desse relatório, que está feito por uma entidade independente, ou por uma universidade, irá ditar quais são as medidas de mitigação, como é que nós vamos compensar o setor, de que forma é que nós podemos mitigar ao máximo o impacto que o quebra-mar pode vir a ter. Mas o desafio acho que é um pouco este, ou seja, para quem vai para a praia, para estar na praia, apanhar sol e dar uns mergulhos, a praia continuará a responder e até mesmo será melhor ainda, não é? Porque não haverá, estes poderão ocupar mais espaço naturalmente, não é? E depois para as empresas ou para os clubes que utilizam aquela praia, o que nós estamos a tentar é com que eles possam utilizar praias aqui nas imediações, porque os mais miúdos poderão continuar a aprender ali surf, eu acho que não haverá qualquer tipo de impacto, ou então a diversificar o negócio, a procurar outras áreas, sei lá, como a kitesurf, windsurf, outras áreas que porventura, com aquelas condições marítimas que ali teremos e de dimensão de onda, possam ser praticáveis ali na região. Mas a APDL não se resume a isto, então, porque afinal nós focamos o surf. É importante, é uma marca daqui do Concelho de Matosinhos e é muito relevante para esta região também, mas não se esgota naquela praia, há muitas outras praias e a APDL também não se esgota nisto, não é? A APDL também é desporto, e é música, e é cultura, e é saúde, porque nós temos uma relação direta com a Casa da Música, com a Casa da Arquitetura, com o Jardim de Serralves, com a Orquestra de Jazz de Matosinhos, com o Centro Hospitalar, aqui o Hospital Pedro Hispano, com as corporações de bombeiros, com alguns clubes e associações daqui da região, onde nós comparticipamos e estimulamos, inclusive, ou a prática do desporto, ou a prática da cultura, seja pela música ou pela pintura, ou então a arquitetura, porque apoiamos a Casa da Arquitetura, ou a Casa da Música, porque apoiamos também a Casa da Música, ou seja, a nossa responsabilidade social também, e o nosso empenho na comunidade diz bem daquilo que também queremos para além. Então, nós não queremos prejudicar ninguém.
Portanto, percebemos uma coisa, aquela obra tinha que acontecer. Bem, nem sequer nos atrevemos a fazer o exercício do que é que vale mais economicamente, não é? Porque acho que é um exercício injusto até ser feito, mas é claro, não é? Mas isso seria assim injusto. Bem, não me preocupo naquilo. Há empresas ali, há pessoas que dependem daquilo. Há uma imagem, há um modo de vivência, não é? que foi criado. Portanto, e nós importa-nos preservar isso. Portanto, e é nisso que iremos trabalhar, criando o tipo de condições para que as pessoas continuem a usufruir do espaço, que continue a ser valorizado da mesma forma que é valorizado agora. E, portanto, eu acredito mesmo que, apesar de toda esta polémica em torno da obra, vamos aguardar pela sua conclusão para perceberem que, de facto, o impacto não será tanto quanto alguns apregoam, portanto, e poderemos ter a mesma qualidade de vida que temos hoje na toda aquela zona marítima que acabou por mencionar. Todo o cronograma não é segredo nenhum, portanto a obra tem que estar terminada até ao final de 2023. O que eu acho que é de registro e é mais importante para quem nos for ouvir ou ler é mesmo a dragagem, porque é aquela que porventura possa criar mais desconfiança, não é? É mexer com fundos, não é? É uma coisa, e do canal de acesso, que há ali uma parte que é mais exposta, não é? O que acontece dentro da rotação, fica cá dentro, não tem impacto, não é? Quando estamos a falar no canal de acesso, é uma coisa mais para o exterior, acaba por ter, até visualmente vai ter mais impacto. Portanto, agora ver aqui o navio cá dentro, olha, mais um que ali está, não é? Essa começa no próximo ano, em janeiro ou em fevereiro do próximo ano começa a dragagem, e é uma operação que durará alguns meses, logo veremos como é que a operação vai decorrer. A obra terá que estar pronta em 2023, até porque temos um calendário apertado associado aos fundos comunitários. Portanto, esta obra está a ser financiada ainda no âmbito de 2020, portanto, e há uma prorrogação do prazo, mas até 2023 ela tem que estar 100% concluída. Só pena nós perdemos uma parte significativa desse financiamento.